No dia de ontem, um comentador ligado ao Partido Comunista Português falou das questões desumanas, segundo o próprio, em relação à imigração, escusando-se de assumir qualquer responsabilidade sobre essa situação, levando evidentemente em consideração que o Partido Comunista Português foi parte da geringonça que causou a grande maioria dos problemas migratórios que tivemos em Portugal nos últimos, 10 anos. Acho que é um prazo justo para falar sobre este tema. Vamos ouvir uma discussão, bastante emocionada por parte deste senhor do Partido Comunista Português, que ignora literalmente todas as responsabilidades que o seu partido teve nesta situação. Vamos ouvir e fazer uns comentários. Não podemos pôr em causa a segurança do país e dos portugueses só para sermos humanistas. Isto não funciona, porque não podemos ser humanistas com os imigrantes e ser desumanos com os portugueses. Eu, antes de continuar, queria só dizer uma coisa que, aliás, já foi confirmada e demonstrada pelo que acabámos de ouvir. É que mais depressa uma toupeira dá aulas de condução do que o Chega dá lições de democracia. Dito isto, aquilo que nós verificamos em relação a esta discussão é exatamente a demonstração disso que eu estou aqui a dizer. Porque esta acusação de que todos os imigrantes que são potenciais criminosos, que são detidos, agora sou eu, durante 60 dias, que é o que está na lei, se em 60 dias o Estado não dá a resposta, então não são 60 dias, passa para 1 ano e meio. Está feito, resolve-se. É assim que o PSD e o Chega resolvem o problema. Uma pessoa pede asilo, o Estado tem que decidir, tem que haver a decisão das autoridades. Eu quero dizer uma coisa, das pessoas que em Portugal estão, não é ilegais, em situação irregular, a grande maioria dos casos, isso deve-se à morosidade da resposta dos serviços do Estado português. Tem graça esta ideia de não são ilegais, são irregulares. Portanto, tem sempre esta guerra em relação à linguagem que aparentemente é o mais importante. Não é propriamente o problema em si, é a questão da linguagem. Portanto, eles não são ilegais, são irregulares, é como dizia a comentadora da SIC Notícias, não me recordo agora do nome dela, mas é basicamente isto. Não há pessoas ilegais, há pessoas não documentadas. Portanto, esta vontade de ter uma guerra pelas palavras é sempre interessante. Lições de democracia ao PCP é impossível dar, realmente. O PCP nunca foi favorável a qualquer tipo de processo democrático, apesar de se arrogarem como a última barreira contra o fascismo, são literalmente o partido do Álvaro Cunhal e, portanto, eu acho que não preciso dizer muito mais sobre este tema. Em relação à imigração, dar nota de uma coisa. O PCP foi um dos principais responsáveis em termos políticos que deram as diretrizes para coisas tão absurdas e estiveram tão favoráveis a coisas tão absurdas como o fim do CEF para o início da AIMA, a manifestação de interesse. Quando terminou, ouvi figuras do PCP a dizer que isto era um problema, que era desumano, etc. Quando nós recebemos literalmente notificações da União Europeia, que eu acho que está isenta de se poder dizer que é uma organização de extrema-direita, quer dizer, também era só o que faltava agora dizerem que a União Europeia é de extrema-direita, e recebemos notificações para dizer, olha, vejam lá que esse vosso regime de manifestação de interesse, isso está a dar problemas e, portanto, tenham atenção a isso. Isto veio literalmente da União Europeia e, portanto, o PCP foi conivente com todos os problemas migratórios que temos no país, à semelhança de todos os outros tipos de legislação. O PCP costuma dizer, até em questões laborais. Então, mas porquê é que não defendemos os trabalhadores com a lei? Nós já temos uma das leis laborais mais rígidas da União Europeia. Isso resultou em quê? Resultou a uma boa parte das pessoas não ter determinados empregos porque as empresas não estão dispostas a arriscar porque sabem que é impossível despedir, e em Portugal é mais dono da empresa o trabalhador que é contratado do que o dono da empresa que assumiu todo o risco para a criar. Isso é inaceitável, evidentemente. Mas vamos ouvir a segunda parte porque isto ainda fica melhor e este senhor do PCP tem demasiada emoção para a pouca razão que tem. Vamos ouvir. Então não é imputável às pessoas, é imputável ao Estado, ao mesmo Estado que é governado por aqueles que dizem isso, a culpa é nossa, mas isso não interessa para nada. O senhor vai-se embora porque nós não lhe demos resposta e, portanto, o prazo de detenção é alargado e depois o processo de expulsão é ainda mais desumano. Mas não havia manobras jurídicas com pedidos de asilo? Só havia. Que eram abusivos Eu também. só quero chamar a atenção que este tipo de leis, eu quero chamar a atenção que é este tipo de leis e principalmente este tipo de governação que é uma máquina de criar manobras dilatórias. É uma máquina de criar imigração ilegal. Isto é uma máquina de criar ilegalidade. Não querem, agora sou eu não os interrompi. Não querem os imigrantes regularizados.
querem os imigrantes explorados e ainda perseguidos, reprimidos, porque têm medo, que os querem cá de qualquer forma. porque ficam perseguidos desta forma. Eu ouço demasiada emoção e vejo pouca razão e até pouca noção daquilo que foi a intervenção política do PCP em relação à imigração. Vamos por partes. A culpa é imputável ao Estado português, sem dúvida. Eu acho que aí conseguimos concordar todos da esquerda à direita, independentemente dos erros a que estejamos a apontar. Portanto, sem dúvida nenhuma, isto foi um problema do Estado. E também era um problema do Estado. Nós, na altura do mandato do Partido Socialista, sobre o qual o PCP não disse puto, perdoem-me a expressão, teve basicamente a entrada de mais de 100 mil pessoas sem mostrarem qualquer registro criminal. Imaginem por alguma circunstância, num cenário hipotético, em que no meio destas 100 mil pessoas havia 20 terroristas. Só 20. Imaginem a quantidade de danos que 20 terroristas podem fazer a Portugal. E entraram mais de 100 mil sem mostrar qualquer registro criminal. Não sabemos de onde vêm. Esta ideia de que nós enviamos uma cartinha aos imigrantes para lhes dizer: olhem, meus amigos, abandonem o país, e depois ouvimos o Leitão Amar a dizer: mas nós não temos meios para vos expulsar. Obviamente que os imigrantes pegam na cartinha e enfiam-na no caixote do lixo, porque ninguém quer saber. Se o Estado está literalmente a dizer: nós enviamos essa carta, mas não temos meios para fazer cumprir a lei, ninguém quer saber, porque é evidente que o Estado, numa circunstância prática das suas funções mais básicas, tem que ter o monopólio da força legítima. Este é o meu entendimento sobre o assunto. E o monopólio da força legítima é de forma a impor determinado tipo de regras, nomeadamente o controle das fronteiras, que é algo que não pode ser evidentemente privatizado, a defesa do território nacional, que é algo que evidentemente também não pode ser privatizado, e tem um conjunto de funções básicas que não são cumpridas nem pouco mais ou menos, e em última instância andam a tentar cumprir todas as outras funções de forma não bem sucedida e acabam por não cumprir nem as básicas nem aquelas que tentam cumprir de forma adicional. E portanto, diz o senhor do PCP, estas leis são uma máquina de criar imigração ilegal. 500 ou 400 mil processos pendentes foram o legado do Partido Socialista, que está mais afeto ideologicamente ao PCP do que ao Chega, por exemplo. E, portanto, se houve uma máquina de criar imigração ilegal e imigração em massa, mesmo sendo ela legal, porque, enfim, se nós permitirmos que os critérios de entrada sejam tão levianos que qualquer pessoa entra, que ninguém me diga que há uma grande diferença entre a imigração ilegal e a legal, porque nós deixamos entrar toda a gente. Temos basicamente perto de 20% da população residente sendo estrangeira. Isso é inaceitável. E as pessoas dizem: bom, mas que mal é que isso tem? O mal que tem é a descaracterização do país, é a perda da identidade. O mal que tem é vocês chegarem a Lisboa e parecer que estão na capital da Índia. Essa é que é a questão. E, portanto, não podemos permitir que este tipo de questões continuem e que, em última instância, o PCP possa vir para a televisão, pela voz dos seus dirigentes, deputados, assessores, o que quer que seja, e que venham para a televisão e digam: não, vocês estão a criar imigração ilegal em massa com as vossas leis. Quando a única coisa que o PSD fez, e de forma errada no meu entender, foi legalizar para aí 90% dos ilegais que o Partido Socialista trouxe para Portugal. E diga-se de passagem, não é legalizar ilegais que se resolve o problema da imigração. Neste momento, o problema da imigração vai se resolver em última instância com repatriamentos em massa. Há pessoas que estão dispostas a reconhecê-lo e há outras que vão ter que esperar por barrar com a realidade para reconhecer essa situação. Estejam à vontade, se calhar não temos muito mais tempo. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado. Peço-vos que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos em grupos do WhatsApp e o que quer que vocês entendam. Obrigado por estarem desse lado e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.